Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o guia do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi deixado como legado seu para nós. Ele ressuscitou Jesus subiu aos céus e ele, então, assumiu a condição de nos servir, de nos guiar, de substituir o Filho dele, para que nós todos pudéssemos herdar a vida eterna com Deus. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo é a fonte da vida. O Espírito Santo é que faz com que a igreja do Senhor Jesus, não a igreja física, institucional, mas a igreja espiritual. O Espírito Santo é quem guia a igreja espiritual, que é o reino de Deus aqui na terra, que é a família de Deus aqui na terra. A igreja espiritual que o Espírito Santo gera através de cada pessoa que se submete ao seu Santo Filho Jesus, faz parte, ela é composta, quer dizer, a igreja do Senhor Jesus, a igreja cujas portas do inferno não prevalecem, Jesus disse, a igreja espiritual, a igreja que não tem nome lá, não tem o nome igreja A, B, C, D, não. A igreja que só tem um pastor, um só bispo, um só guia, um só Senhor. Essa igreja espiritual, ela é invisível. Mas quem faz parte dessa igreja? Quem está inserido dentro dessa igreja? Já que ela é invisível, como é que a gente sabe quem é e quem não é? Ou quem faz parte, quem não faz parte da igreja espiritual, que é a família de Deus aqui na terra. Sabia? Essa igreja espiritual, a igreja cujos membros nasceram da água e do Espírito Santo. Da água e do Espírito Santo. Jesus disse: aquele que é nascido da carne, é o caso de todos nós todos nascemos na carne, quer dizer, fruto do amor dos nossos pais. Nascemos como uma semente. Você pega uma semente, coloca na terra, ela então gera frutos, ela vai gerar muitos frutos. Então, Adão, o primeiro homem, gerou a humanidade que existe aí. Mas, quando Jesus veio, ele abriu uma porta. Ele era a porta. Para que, então, o Santo Espírito dele viesse, através da sua santa palavra, gerar os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja invisível. O reino de Deus é invisível, mas é composto, o reino de Deus é composto, ou a igreja do Senhor Jesus, a igreja é composta de pessoas que nasceram do Espírito Santo, foram geradas pelo Espírito Santo. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Então, as igrejas todas, físicas, denominação A, B, C, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for,
tudo isso diz respeito à igreja física, à igreja institucional. Ela é vista, ela é sentida, ela tem erros, falhas. Mas a igreja nascida do Espírito Santo é pura, puríssima. O que é nascido do Espírito Santo é espírito. A igreja nascida do Espírito Santo é espiritual. Os que nascem do Espírito Santo são espírito ou são espirituais. Então são filhos de Deus. Esses filhos de Deus, esses sim, fazem parte da família de Deus aqui na terra. Muito glorioso isso. Jesus disse para um homem religioso, um homem que frequentava, que era mestre de uma igreja física, a igreja judaica, os fariseus. Jesus viu que Nicodemos era um homem sedento. Ele estava na igreja física, mas era sedento da salvação, sedento de Deus. Ele era um homem sincero. Então, por ser um líder religioso, um líder de uma religião física, então ele não queria aparecer para os seus discípulos indo visitar Jesus. Então ele foi à noite. Diz o texto que Nicodemos foi a ter a noite com Jesus. E o que Nicodemos fez para introduzir-se com Jesus? Ah, Senhor, mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém que faz as obras que o Senhor faz, ninguém não pode ser de Deus, só de Deus pode fazer isso que tu fazes. Então, ele começou a elogiar o trabalho do Senhor Jesus. E Jesus, sabendo já de antemão, ele foi dizendo logo a verdade, foi logo na lata. Olha, ô Nicodemos, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não via o reino de Deus. Ele frequentava uma igreja física, uma religião, mas não conhecia Deus, não conhecia o reino de Deus. Então, quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele perguntou: como, Senhor? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava falando de si próprio. No meu caso, por exemplo, eu já sou velho, como é que eu posso nascer de novo? Pode por acaso entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele não entendeu o espírito da mensagem, não entendia, porque ele era cego, ele pertencia a uma religião, ele pertencia à igreja física, a uma instituição. Ele pertencia a uma religião, mas não conhecia Deus. Talvez seja você que está me assistindo nesse momento. Você pertence a uma religião, uma igreja. Você é fiel, leal na sua religião. Mas você não entende a conversa de Jesus. Jesus disse assim, Jesus diz para você, para mim, para todos nós: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual. A igreja que é composta dos filhos, dos nascidos de Deus.
que nasceram de novo. Então, quando ele disse, Senhor, como pode um homem velho, sendo velho, nascer de novo, voltar ao ventre da mãe? Como pode isso? Então Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora ele diz, ele já vai mais fundo, aquele que não nascer da água, que é o batismo de arrependimento, o batismo do arrependimento, do arrependido, ela se arrepende e é batizada nas águas, nascido da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E explica, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da religião é religioso, mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Ele poderia dizer assim, olha, quem é nascido da universal é universal. Quem é nascido da Assembleia é assembleano. Quem é nascido do judaísmo é judeu. Quem é nascido batista é batista. Mas quem é nascido de Deus, quem é nascido de Deus é filho de Deus. Só que para nascer de Deus, como é que a pessoa pode nascer de novo? Primeiro, para ela nascer de novo, ela tem que desistir, ela não tem que existir, não é? Porque como é que ela vai nascer de novo? Ela tem que começar do zero, ela tem que ser gerada. Mas isso, fisicamente, humanamente falando, é impossível. Mas espiritualmente é possível, porque o Espírito Santo faz gerar nela uma nova criatura. O Espírito Santo gera num corpo velho uma nova criatura, uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito, um coração, um espírito que entende as coisas do Espírito Santo. Porque quem é de Deus tem condições de entender o seu Pai, porque Deus é o Pai. E então a pessoa entende a voz do Pai. Que maravilha, né? Isso é glorioso. Isso é bacana. Lembra que Jesus falou assim para os discípulos, olha, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, para sempre. Estarei convosco aqui na terra para sempre. Jesus é o nosso pastor. Através do seu Santo Espírito, ele que guia a sua igreja, a igreja espiritual. Ele que guia a sua família aqui na terra, os seus filhos. Ele é o único pastor. Ele é o único bispo. Ele é o sumo sacerdote. Ninguém acima dele. Para dirigir, conduzir, guiar a sua igreja espiritual, que quer dizer a igreja do Senhor Jesus, a igreja cujas portas do inferno não prevalecem, a igreja imaculada, pura, perfeita, a igreja que não tem defeito, porque ela é dirigida pelo perfeito Senhor, o perfeito pastor, o perfeito bispo. Ele não comete injustiça. Ele é perfeito. Ele corrige, ele ensina, ele orienta. Então, ele é perfeito na condução da sua igreja, a igreja dos seus filhos, o reino de Deus, chamamos de reino de Deus, a família de Deus. Que maravilha, que maravilha. Por exemplo, se você nasceu
da água e do Espírito Santo, você está entendendo com perfeição estas palavras. Mas se você não nasceu da água e do Espírito Santo, você talvez esteja fazendo questionamentos e tal, igual Nicodemos. Ó Senhor, como pode um homem velho, sendo velho, nascer de novo? Pode voltar ao ventre materno? Olha que perguntinha. Nem recém-nascido pode voltar ao ventre materno, quanto mais um velho de 70, 80 anos. Então, amiga e amigo, se você está entendendo bem estas palavras perfeitamente, puxa vida, eu estou me identificando com a igreja espiritual. Eu não sou universal, eu não sou assembleano, eu não sou batista, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou isso. Eu sou filho de Deus, eu pertenço à família de Deus. A minha igreja não tem fachada, porque ela é invisível. O meu pastor está comigo todos os dias, no trabalho, em casa, na rua, onde quer que eu estiver, lá está o meu Senhor, o meu guia, o meu pastor, o meu bispo. Veja que maravilha. Por quê? Porque você nasceu dele, ele vai guiar você por toda a vida nesta terra. E depois vai recebê-lo nos braços, lá nos céus, com um novo corpo. Com um novo corpo. Isso nós falaremos mais tarde, outro dia. Mas você entendeu o espírito da coisa? Então, Jesus fala, quem não nasceu, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E as pessoas que estão me assistindo nesse momento, que ainda não nasceram de novo, elas podem usar toda a sua capacidade intelectual, mas não vão entender essa linguagem espiritual, porque a linguagem espiritual entende as pessoas espirituais. Quem são as pessoas espirituais? Aquelas que nasceram do Espírito Santo. Por isso a necessidade de você receber o Espírito Santo. Por isso que a gente tem batido nessa tecla, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Aí você diz, mas eu quero, eu sei que você quer, mas o que é que você tem que fazer para recebê-lo? Primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados. Arrependimento, eu repito, não é um sentimento do coração. Sentir pena de si mesmo pelo pecado que cometeu. Não, não é isso, não é remorso, não. Arrependimento é você deixar de fazer o que é errado, que fazia que era errado, e começa a fazer o que é certo. É isso. Você era uma pessoa mentirosa, por exemplo, agora vai ser verdadeira. Você vai assumir a verdade. Você era uma pessoa que era invejosa, agora você não tem inveja. Você cuida de si. Você era uma pessoa que cobiçava tudo que era dos outros. Hoje, você não cobiça mais de nada de ninguém. Você olha para a sua vida, você vive a sua vida e cuida da sua vida. Cuida do que o Senhor Jesus lhe tem dado. Então, arrependimento é isso. A pessoa deixa de fazer o que era errado, o que era mal, e começa a fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é honesto, que é íntegro. É isso aí. Ah, bispo, mas eu não consigo deixar a minha cachaçinha, eu não consigo deixar o meu uísque, eu não consigo deixar a droga, eu não consigo isso. Então você não pode nascer de novo. Você não vai nascer de novo, porque você não quer deixar, você não quer abandonar, mas eu tenho que fazer. É um sacrifício. Você tem que, com certeza, martirizar o seu corpo, sua vontade. Você tem que martirizar, ou melhor, sacrificar sua alma, seus desejos, suas cobiças que são erradas, suas atitudes erradas, atitude de egoísmo, etc. Você tem que deixar de ser isso e começar a fazer a coisa certa. Porque Deus é bom. Quem é filho de Deus faz o que é bom. É ou não é? Deus é bondade.
Os filhos da bondade são bondosos. Sim ou não? Então, como é que uma pessoa que nasce de Deus, do Espírito de Deus, e continua fazendo coisas erradas? Não existe isso. Deus não gera filhos defeituosos. Todos eles são perfeitos no caráter, no pensamento, nos seus olhos, bons olhos para com as pessoas. Então isso é o arrependimento. Isso é arrependimento. Você deixa de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Claro que você vai contrariar a sua alma, as suas vontades. Mas é assim que se entra no reino de Deus. Na base do sacrifício. Você tem que morrer para as suas vontades. Morrer para este mundo. Morrer para agradar os outros. Você tem que morrer para si mesmo. Porque se você não morrer, você não pode nascer de novo. Essa é a realidade. E morrer, digamos, presta atenção. Então, bicho, eu vou me matar? Não. Se você se matar, você não tem mais jeito. Mas eu estou dizendo, você tem que morrer, matar os seus desejos errados, matar as suas atitudes erradas. Você tem que morrer para o que é errado, para o que é pecado. E começar a fazer o que é certo. Aí sim, você é batizada nas águas. Lá nas águas fica sepultada essa natureza velha, corrupta. E você, ao se levantar das águas do batismo, os céus estão abertos para você, para receber o Espírito Santo e ouvir aquela voz que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Você vai ouvir essa voz quando você se arrepender e batizar nas águas e sair das águas. Aí sim, você nasce de novo. E você sabe, quando a pessoa nasce de novo, ela sabe que é uma nova criatura. O gênio dela, aquele temperamento difícil, ruim, aquele temperamento nervoso, sabe? Aquela criatura indesejável, mal-humorada, aquela criatura cujo semblante é caído. Acabou. Agora tem um semblante de Deus. Agora ela tem um semblante do Pai. Ela reflete a imagem de Deus na sua vida pessoal e cotidiana, no seu caráter, no seu trato com as demais pessoas. É isso aí, minha amiga. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Para entrar, então, tem que nascer da água e do Espírito Santo, tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Entendeu? Deus abençoe você. Deus ilumine o seu entendimento, os seus pensamentos, seu coração. Deus faça você entender o projeto que Ele tem para você, que é para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Até amanhã ou até logo mais. Em nome do Senhor. Amém. Olá, meus amigos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir os entendimentos de todos, para que todos possam compreender a sua vontade, para que todos possam entrar no reino de Deus. Olha só que bacana, pessoal. Presta atenção.
Jesus disse, capítulo 6 de Mateus, Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Tesouro na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Não fazer isso, não fazer aquilo. Aí eu falei, puxa vida. Uma pessoa praticar isso que está aqui. O Senhor diz, não podeis servir a glória desse mundo. Não podeis servir a dois senhores, ou um ou outro. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não andeis, pois, inquietos. Jesus falou isso muito forte. E depois ele fala também, não vos inquieteis. Basta a cada dia o seu mal já é suficiente. Então, teoricamente, isso aqui é impossível. Que isto aqui é impossível de se praticar. Jesus até comparou as aves dos céus, que não plantam, não colhem. Amém, graças a Deus. Mas nós estamos vivendo num mundo corrido, num mundo de atenções. Um problema para pagar o aluguel. Amanhã eu tenho que pagar meu aluguel. E eu não tenho dinheiro nem para comer, quanto mais para pagar o meu aluguel. Que ela vai ficar tranquila. Ah, não vou me preocupar com amanhã. Amanhã vai ser o amanhã, amanhã vai chegar o amanhã, amanhã Deus proverá. Vou viver o dia de hoje. Especialmente para as pessoas corretas, as pessoas que gostam de cumprir a sua palavra, não é? As pessoas que eu, por exemplo, puxa vida, ansioso, como que eu não vou ficar ansioso? Na prática, não dá. Na prática, não dá. Praticamente impossível de se praticar. Não é? Você não concorda comigo? Mas não. Se a pessoa é
como um Nicodemos da vida. Vamos lá para a história de maravilhosa, porque ensina a gente a viver na prática aquilo que está escrito. Porque um dos principais da religião principal naquela época, um homem instruído, letrado, e esse homem sincero, inteligente, até com boa índole, ele bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém quer dizer, preste atenção, amiga e amigo, porque tem tudo a ver com a prática daquelas palavras que Jesus falou, que eu ainda há pouco falei. Como um homem religioso, um homem da fé, digamos assim, judaica, ele reconheceu Jesus, que ele não era um homem qualquer. Está dirigindo a fazer aquilo. Mas, depois que ele falou aquilo, Jesus respondeu. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nasceu não pode ver o reino de Deus. E eu fiquei pensando, como poderia as palavras de Jesus? Um homem inteligente, que é o que acontece com muita gente religiosa, infelizmente, entende a palavra de Deus. Se não entende, como é que vai praticá-la? Como é que vai exercitá-la? Com o dia de amanhã, você tem que pagar o aluguel amanhã. Como é que vai com fome ficar esperando que alguém traga comida à sua mesa? Que aqui está uma palavra que vem dirimir as dúvidas das pessoas. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas. Visto muitos milagres, tem visto coisas maravilhosas acontecendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Esses milagres extraordinários
que tem acontecido. Mas não basta que isso venha apenas despertar a sua fé. Você reconhece que o trabalho da igreja, com essa dimensão que tem a Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo, e ser simplesmente um ser humano, um mortal. Não, alguém tem que estar ele tinha vindo da parte de Deus, que ele era um homem de Deus. Mas esse reconhecimento não é ele na vida pessoal dele, porque Jesus explica, olha, Nicodemos, em outras palavras, vou falar na minha linguagem, olha, Nicodemos, preste atenção, rapaz, você não pode nem ver o reino de Deus. E Nicodemos, obviamente, ele nascer de novo, religioso, mas carnal. Nicodemos disse, Senhor, como pode um homem sendo velho voltar para o velho? Isso. Não dá. É impossível. É verdade. É impossível. É impossível isso acontecer. Então, Jesus responde, olha, Nicodemos, quem não nascer no reino de Deus. Antes Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, como assim? Como assim? Ninguém nasce de novo sem antes morrer. Nascer de novo. Não pode fisicamente. Mas espiritualmente é exatamente isso que tem que acontecer. Tem que acontecer. Pois é. O reino de Deus, minha amiga e meu amigo, primeiro, o reino de Deus é o reino espiritual. Você sente? Não, tampouco sinto. Você toca em Deus? Nem eu. Então, o reino de Deus é um reino invisível. Como é que você pode ver o reino de Deus numa pessoa? Bem, Nicodemos viu que
extraordinários. Ele viu, mas ele não viu o reino de Deus. Cada pessoa tem que ver o reino de Deus. Tem que nascer de Deus para entrar no reino de Deus. Tem que morrer para o reino deste mundo, que é o que Jesus estava falando com Nicodemos. Olha, mas para viver ou para nascer de novo e entrar no reino de Deus, você tem que morrer para o mundo que você está vivendo. Seus pensamentos, suas ideias, seu interior, suas cobiças, seus nossas cobiças, nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Isso tem que morrer para que então as ideias, os pensamentos, a palavra de Deus que faz a palavra tem que estar em nós. É o que Jesus falou. O reino de Deus está em vós. É chegado até vós o aceitá-lo ou rejeitá-lo. Quando Jesus mandou os seus discípulos pregarem o evangelho, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Crer quer dizer, quem morrer para o mundo e viver para o reino de Deus, águas. E aí entra o batismo nas águas. O batismo nas águas quer dizer sepultamento. Sepultamento da velha natureza. Mais tarde, ele naturalmente foi batizado nas águas. Ele teve que morrer. Ele teve que morrer para o mundo. Ele teve que morrer para a sua religião. Morrer para a sua posição social, a sua reputação, a consideração que as pessoas tinham para com ele. Ele tinha que morrer. Sepultado nas águas e abraçou o reino de Deus, as ideias, os pensamentos. Com certeza, eu tenho certeza, porque eu tenho orado. E Deus tem ouvido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai de Deus. O reino de Deus é invisível.
Ninguém pode dizer, o reino de Deus ali, ó. Não. O reino de Deus é vivido. Bispo, Jesus explicou para Nicodemos, o que nasce da carne, quer dizer, da mãe, do pai, é carne. E sempre vai ser carne. O santo é espírito. Ou seja, é espiritual. E desde o momento que nasce no reino de Deus, a sua conduta, ela muda o seu caráter, ela deixa de viver na mentira, no engano, ela perde. E até pelos parentes. Ela perde o marido, perde a mulher, às vezes, a esposa, os filhos, os pais. Ela perde, ela só perde. Por que que ela é outra pessoa? Nasceu de novo. Agora ela nasceu do Espírito Santo. Ela vive sob o reino de Deus. Ela vive sob o governo do Espírito Santo. Ou andar em espírito. Andar em espírito é andar submisso ao Espírito. Jeito ao governo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa nasce pelo batismo nas águas, sepultar nas águas, sepulta a sua velha natureza, e isso é uma questão de fé, ela sepulta o seu eu, as suas vaidades, através do batismo nas águas. Ela decide, olha, eu morro para esse mundo, eu nego os meus sonhos, as minhas vontades, eu nego os meus projetos. Eu não quero mais isso, não quero mais viver assim. Então, essa pessoa se arrepende, ela se arrepende de ter vivido assim toda a sua vida. Sepultada, quer dizer, morreu para o mundo. Ao se levantar das águas, então os céus se abriram e ouviu-se uma voz que só Jesus ouviu. Este é o meu filho amado, em quem por imersão, e ainda que seja por aspersão na hora da morte, quando há uma sinceridade, uma verdade, olha, a minha reputação, os meus sonhos, eu nego tudo. Eu viro as costas para tudo que o mundo me deu.
se arrependeu, foi sepultada nas águas. Ao se levantar das águas, o próprio Deus Pai e fala, ouvir aquela voz: tu és minha filha amada, meu filho amado. É meu. Então, quando há o batismo sincero, verdadeiro, o batismo de arrependimento, que quer dizer, o governo, ela nasce sob o governo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é isso. Para que todos venham entrar no reino de Deus. Uma vez você entrando no reino de Deus, aí sim, você vivendo no reino de Deus, entrando no reino de dinheiro, este mundo onde a traça corrói, os ladrões roubam. Você não vai guardar mágoa de mais ninguém. Você por livre e espontânea vontade sua, você vai deixar as obras da carne, porque as obras da carne são mas aqueles que entraram no reino de Deus, esses começam a viver segundo a direção do Espírito Santo. Isto significa andar à direção do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, é isso que Jesus está Deus. Depois Jesus disse, olha, se você não nascer da água, quer dizer, o batismo nas águas, você tem que se batizar, você tem que morrer para a sua religiosidade. Ah, você tem que morrer para a religião. Você tem que morrer para os seus amigos. Morrer para todo mundo. Se você morrer, quer dizer, se você for batizado, vai viver sujeito ao Espírito Santo, que é o governo do reino de Deus. O Espírito Santo é o governo, é o governador, é o rei do reino. Confessam o Filho dele, Jesus, como seu único Senhor e Salvador. Por isso, João Batista, ele diz assim, quando Jesus vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tratar agora, não confundir.
O importante é que não adianta você reconhecer, puxa vida, nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você pode entrar na igreja universal do reino de Deus, mas você só vai entrar no reino de Deus quando o Espírito que morreram para o mundo e nasceram para Deus. Morreram para o reino deste mundo e nasceram para o reino de Deus. Morre para o mundo, nasce para Deus, ou você continua viva para o mundo, mas morto para Deus. Para todos, todos, todos. Ele perdoa todos, não interessa o grau de pecado que a pessoa tenha vivido. Como o Senhor e Salvador, e crer não é simplesmente você acreditar. Eu acredito. É como, por exemplo, você vai no médico. Faz mais ou menos aquilo que ele falou. Não, isso aqui eu vou. Ele não é Deus para... A pessoa logo diz, ele não é Deus para... O médico. Agora, quando você crê no médico, você segue rigorosamente tudo o que ele diz. Assim também é com respeito à palavra e se obedece à sua palavra. Assim como se crê, quando se crê no médico, se crê na receita que ele deu, se crê na palavra dele. Só a palavra, é ou não é? Você crê na palavra. Você tem limite o seu crédito nele, não é? Mas quando se crê, faz-se exatamente como se manda. Disse Jesus. E for batizado, quer dizer, e morrer para este mundo, será salvo. Eu vou salvá-lo. Eu vou fazê-lo nascer de novo. Ele vai ser uma... Não sei se me expliquei, mas eu creio que o Espírito Santo deve estar falando com você, abrindo seus olhos espirituais para você entender. Tá? Para Deus e viva para o mundo ou nascer para Deus. Conciliar o reino deste mundo com o reino de Deus. Não, é impossível. Ou se vive no reino de Deus, ou se vive. Cada um tem que tomar a sua decisão. Isso é uma questão pessoal.
Mas eu quero só que você entenda que quando a pessoa está da água e do Espírito Santo, então ela se torna viva para Deus, morta para o mundo, morta para os... Não tem outra opção. É óbvio que quando a gente nega a nossa carne, o nosso através do batismo de arrependimento e do novo nascimento do Espírito Santo, ela vai ser mal interpretada, vamos chamar. Começam dentro da casa. Ah, mas peraí, bispo, vai dividir a família? Ou a pessoa está ou ela está viva para Deus e morta para todo mundo, inclusive para os seus entes mais queridos. Lembra? Agora você pode entender por que Jesus falou: quem ama a mim não é digno. Mas isso só é possível se a pessoa estiver vivendo no reino de Deus, vivendo sob o governo do Espírito Santo. E nasce ele, então essa criatura é conduzida pelo Espírito Santo. Então ela sabe separar fazer e do que não deve fazer. Ela anda em espírito. Ela anda no Espírito Santo. Ela anda de não se preocupar com o dia de amanhã. Ela tem condições para não andar ansiosa. Ela tem condições de viver uma vida insônia, nervosismo, constantes dores de cabeça, depressão. Nada disso. Que aqueles que vivem no reino deste mundo têm passado. Essa é a realidade. Mas quando a pessoa nasce de novo, aí já era. Ela pode dizer, você já leu lá nos Salmos, quando Davi diz: pousar em segurança. Agora você entende. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho que ficar preocupado com o dia de amanhã. Aleatoriamente por esse mundo afora, mas vividas apenas por aqueles que realmente nasceram da água e do Espírito Santo. Porque se não nascer
da água e do mas sem praticidade. Entendeu, amiga e amigo? O reino de Deus é chegado até você. O reino se está disposto a entrar nele, recebê-lo, entrar nele, deixar que o rei do reino de Deus venha governar a religiosidade, de bondade, de obras de caridade, nada disso. Não é por mérito que a gente entra no reino de Deus. A gente entra no reino de Deus pela fé pessoalmente quem batiza a gente com o Espírito Santo. Nós batizamos as pessoas o batismo com o Espírito Santo é algo entre Deus e a pessoa, pessoalmente. Isso é uma coisa muito pessoal, individual. É Jesus quem batiza com o Espírito. Ele pessoalmente, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi. Foi ele. Ele quem batiza com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito. Essa semana é a última semana desse jejum de Daniel, né? Até domingo estaremos nesse jejum de Daniel. Meditar juntos com respeito a esse assunto, porque caso a pessoa não tenha compreendido, quem sabe a gente falando a sementinha com água direitinho, quem sabe você venha nascer de novo. Você que ainda não nasceu de novo. Jesus disse na terra não morrer, ela não dá fruto. Mas se morrer, produz muito fruto. Morrer para o mundo e viver para ele, obviamente. Para morrer para o mundo, tem que viver para ele, claro. Então, ele fará de você multiplicando. Vai ser, como Jesus disse, uma fonte. Quem beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, esta água que é o Espírito Santo, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Sejam abençoados. Eu tenho interesse maior que vocês sejam abençoados do que vocês mesmos. Porque
Eu sirvo a Deus. Eu sirvo ao Todo-Poderoso. Então, eu ficaria frustrado de servi-lo e o meu serviço, o meu trabalho que eu faço para ele não tivesse efeito na vida de vocês. Então, você pode imaginar como é um trabalhador que dá um duro danado, mas não vê os frutos do seu trabalho. Pois é, eu quero vê-los em suas vidas. Eu quero ver os frutos do nosso trabalho na sua vida. Porque isso é para que o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nome dele, seja santificado em suas vidas, para que então o reino dele se estenda por toda a terra, por onde quer que você for, para que então finalmente a vontade dele seja feita assim na terra como nos céus. Então, é nosso interesse que vocês sejam abençoados, mas a bênção tem um preço. Nós podemos ensinar, orientar, orar, pedir, clamar a Deus, mas nós não podemos tomar atitudes que cada um tem que tomar por si só para que essa bênção se realize, se materialize em suas vidas. Você tem que tomar suas atitudes, eu tenho que tomar a minha atitude, enfim. A gente não é uma coisa assim automática, não é assim uma mágica. Deus não é mágico, Deus não é mágico, ele não faz mágica. O trabalho dele é feito com a cooperação, com a colaboração, com a anuência daqueles que nele creem. Quando você crê nele, então a obra dele é feita na sua vida. É isso. Porque você crê, ele falou, você creu na palavra dele, então tem que acontecer alguma coisa. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. E é isso que tem que acontecer na sua vida, uma vida nova. Bem, nós temos falado de fé. Eu gosto muito de falar da fé, de fé, porque a fé, o ensino da fé, dirime as dúvidas e faz as pessoas pensarem quando a fé é inteligente, não tem nada de emoção, sentimento. É uma coisa racional, você entende a palavra dele. E como você tem interesse, tanto é que você está aí, eu estou aqui, nós estamos agora, nesse momento, unidos numa só fé, num só espírito, para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Vamos aprender a fé. Vamos ver que tipo de fé que agrada realmente a Deus. Esse texto que vamos ler, ele é extraordinário, porque ele mostra com clareza o critério que Deus usa para abençoar aqueles que nele creem de verdade. Não, mais ou menos. Vamos, Lucas capítulo 19. Diz o texto o seguinte. Eu vou ler pausadamente, explicando cada parágrafo para que você possa ter uma dimensão maior do que estamos lendo. Diz o texto que, e tendo Jesus entrado em Jericó,
ia passando. Jericó é aquela primeira cidade que Israel enfrentou, tinha que passar quando veio do Egito, lembra? Ele passou pelo Mar Vermelho, o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, depois passou pelo deserto e agora passou pelo Rio Jordão. E a primeira cidade que estava no caminho de Israel foi Jericó. Então Jesus entrou em Jericó e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Isso é muito importante. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Quando a Bíblia menciona o nome, o Espírito Santo está fortalecendo a ideia e dando importância a esse nome. E mostrando quem é. Se ele fez o bem, se ele fez o mal, então a Bíblia dá com clareza os detalhes do porquê que ele foi abençoado ou do porquê que ele foi amaldiçoado. Então ele diz aqui, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. É um detalhe. São detalhes que vale a pena a gente avaliar, porque tem tudo a ver com a fé que nós vamos falar. Diz o texto que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram um cobrador de impostos. Antigamente, Roma tinha os seus cobradores de impostos, que acharcavam o povo que já era pobre, o povo que já vivia na miséria, o povo de Israel vivia na miséria. Mas, como Roma dominava ali a Palestina e o mundo, praticamente, então ela cobrava impostos, quer a pessoa tivesse ou não dinheiro para pagar. Se ela não tivesse dinheiro para pagar, então ela tinha que dar os seus filhos. Tinha que dar os seus filhos para servirem a Roma. Então, seus filhos eram tomados como escravos. Era esse o jeito daqueles cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, não vamos esquecer que Mateus era um cobrador de impostos, mas ele não era chefe dos cobradores. Aqui, Zaqueu era o chefe. Se eles roubavam, com certeza roubavam, eles eram ricos, muito ricos. E eram ricos de dinheiro e ricos de aversão por parte de Israel, do povo de Israel. O povo de Israel odiava os publicanos, odiava e com razão. Então, Zaqueu era um homem assim. Ele era chefe daqueles que cobravam impostos. Imagine, se os cobradores de impostos eram maus, imagine o chefe. E ele era rico. Por que a Bíblia fala que ele era rico? Por quê? Por que ficou esse detalhe? Ele era rico. Deus mostra que ele não faz acepção de pessoas. Pobres, ricos, todos. Para Deus, todos são almas. E o desejo dele é salvar todos. Se são pecadores, ladrões, se são vagabundos, se são maus, se são bons, não importa. Ele quer salvar todos, inclusive os ricos. É fato que Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino dos céus o rico. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, como que um rico é difícil entrar no reino dos céus? Eles ficaram assim, apavorados, porque eles sempre pensaram que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Pensavam erradamente. Mas Jesus disse: quão difícil é para o homem
que confia nas suas riquezas entrar no reino de Deus. Qualquer coisa, não é só a riqueza material, mas a riqueza, digamos, emocional. A pessoa, por exemplo, fica apaixonada por uma pessoa e dá vida por aquela pessoa, então essa pessoa, se morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque ela colocou aquela pessoa que ela tanto amava em primeiro lugar. E o rico faz isso. O rico costuma colocar a riqueza em primeiro lugar, primeiro do que tudo. Essa é a realidade. Então, ele era um chefe de ladrões e era muito rico. Diz ainda o texto, no terceiro versículo, e procurava, agora outro detalhe, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Imagine a multidão que tinha ali naquela cidade pequena, a multidão para ver Jesus. Por que ele não conseguia ver Jesus? Porque ele tinha um problema congênito. Ele era baixinho, ele era anão. Está aqui escrito, pois era de pequena estatura. E claro, se ele era de pequena estatura, como é que ele vai ver a Jesus no meio da multidão? Impossível. Então, diz o texto, olha só que bacana, diz o texto, primeiro, ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Ele procurava ver quem era Jesus. Esse é um sinal da fé. Esse é um sinal claro, evidente, da qualidade de fé de uma pessoa. Não interessa se é pobre, se é rica, não interessa a condição dela. Mas se ela procurar ver, conhecer Jesus, eu não digo agora, hoje, ver Jesus, mas conhecer, saber dos relatos a respeito dele, ter informações a respeito de Jesus, esse é um tipo de fé. Quando uma pessoa se interessa em ler a Bíblia, ela está interessada em conhecer Jesus, porque Jesus é Espírito e através da sua palavra nós podemos conhecê-lo. Então ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque era baixinho. Então o que ele fez? Ficou satisfeito? Ah, que pena, deixa passar. Na próxima vez, não. O que ele fez? Versículo 4. E correndo adiante, quer dizer, correndo adiante de quem? Correndo adiante da multidão. Ele correu adiante da multidão e subiu no sicômoro. Sicômoro era uma árvore que é uma espécie de figueira. Os seus figos eram pequeninos. Era algo parecido com os figos que nós comemos hoje. Mas era uma árvore muito alta, que chegava à altura até de 25 metros, 20 metros de altura. Então, o que ele fez? Ele, não podendo ver Jesus, ele apelou para aquela árvore e subiu na árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus havia de passar debaixo daquele sicômoro. E isso mostra a fé, amiga e amigo. Quantas pessoas a gente convida, né? Você fala, ó, fulano, vamos lá na igreja, vamos lá, não custa nada e tal. Você está sofrendo, vamos lá, vamos. E as pessoas dão de ombro, as pessoas, porque não creem. Só isso, não creem. Mas quando a pessoa chega no fundo do poço, que ela não tem mais o que apelar, então, quando elas ouvem falar
que Jesus está curando, libertando, que Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, como foi ontem, e o será eternamente. Ele não muda a maneira de ser. E ele está vivo. E como é que a gente sabe que ele está vivo? A gente sabe que ele está vivo quando a gente tem experiência com ele. Mas como que a gente tem experiência com ele? Quando a gente obtém informações dele, então nasce a fé que nos faz ver pela fé Jesus, ver pela fé em espírito ver Jesus. Zaqueu correu, subiu no sicômoro e ficou lá agarrado aos galhos, esperando Jesus passar, só para ver. Só para ver. Provavelmente ele pensava, quem sou eu? Eu sou um ladrão, eu roubo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho dignidade para chegar diante dele. Mas eu quero vê-lo. E Deus aprecia esse tipo de fé. E quando Jesus chegou àquele lugar, debaixo daquele sicômoro, Jesus sabia que ali havia um homem de fé, um homem que queria conhecê-lo. Você sabia disso? Você sabe que, no meu entendimento, na minha visão, é um pensamento pessoal, quando nós manifestamos fé, quando nós manifestamos a fé que agrada a Deus, desejosa de conhecer Jesus, de ver Jesus, querendo conhecer, querer informações dele, quando isso nasce dentro de nós, eu creio que acende-se uma lâmpada, uma luz, e essa luz chama a atenção de Deus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele chamou a atenção de Deus com a sua manifestação de fé, com o seu esforço sobrenatural para ver Jesus. Então, diz o texto que quando Jesus chegou àquele lugar, é claro, Jesus parou, porque sabia que tinha alguém que queria conhecê-lo. Olhando para cima, Jesus olhando para cima, viu Zaqueu. E mais, não só o viu, mas como também mencionou seu nome. Zaqueu. Jesus o conhecia. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Talvez seja o seu problema, minha amiga. Você não conhece Jesus, mas Jesus conhece você. Ele avalia bem a sua fé, a minha, a nossa fé. Ele avalia, ele sabe quem somos nós. Ele sabe nos mínimos detalhes. Jesus viu, olhou para cima e viu Zaqueu. Imagine você. Pensa comigo. No mundo atual, você vai a um show, por exemplo, de um cantor, de um artista, por aí. E no meio daquela multidão, milhares de pessoas, de repente, o artista para e olha para você, fixa os olhos em você e dá um sorriso para você. E você sabe que o sorriso foi para você. Como é que você se sentiria? Você se sentiria maravilhado. Poxa, que coisa. Pois bem, imagine quando Zaqueu, que tanto desejava ver Jesus, agora, neste momento, tinha-o encarando os seus olhos. E ainda mais, mencionou o seu nome e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
pousar na tua casa. Imagine. Imagine, minha amiga e meu caro amigo. Jesus encarar você, mencionar o seu nome e dizer: vem depressa. Para Zaqueu, que estava lá em cima na árvore, disse: desce depressa. Desce depressa. E é óbvio que Zaqueu jamais iria esperar isso. Porém, uma coisa, um detalhe que a gente não vê escrito, mas a gente sabe, que Jesus, quando entrou lá em Jericó, quando ele ia passando em Jericó, foi o Espírito Santo quem o levou lá. E o Espírito Santo revelou para ele que naquela cidade havia alguém especial que queria conhecê-lo. Alguém especial porque manifestava uma fé especial. Não é porque era rico, não é porque era cobrador de impostos, chefe, não, nada disso. Mas porque ele tinha sede de conhecer Jesus. Todos os que têm sede são saciados pelo Senhor Jesus. Sede de conhecer Jesus. Por exemplo, amanhã, ou hoje, por exemplo, hoje sábado, logo mais às 18h, nós vamos ter aquela reunião especial, Godlywood, uma reunião para mulheres, mas que os homens também são bem-vindos. Quando a Cristiane vai ministrar a palavra, vai dar o que ela tem recebido do Espírito Santo. Ela não vai passar tão somente informações, não. Teorias, não. Ela vai passar do que ela tem recebido de Deus, que é o que nós fazemos, que é o que todos os servos verdadeiros fazem. Nós temos que passar. Eu não estou preocupado em passar informações para vocês. Eu estou preocupado em passar espírito, em transferir espírito para vocês. O espírito que é a fé, que é a fé que agrada a Deus. Então você está aí, por exemplo, puxa, quem me dera ter nascido como Zaqueu, quem me dera estar vivendo aquele momento. Você tem o direito, o privilégio de conhecer Jesus também hoje, porque ele está buscando pessoas que tenham uma fé que de fato lhe agrada. Qual é o tipo da fé que agrada a Deus? Não é aquela fé de querer receber isso, querer receber aquilo, não é a fé dos milagres necessariamente, mas a fé de conhecer Jesus. É outra coisa. Uma coisa é a fé de receber benefícios, bênçãos. Jesus sabia que dos 10 leprosos, apenas um queria conhecê-lo. Mas ele curou os 10. Os outros 9 desapareceram. Mas ele curou um que teve fé não só para receber a cura, mas, sobretudo, receber a salvação. Essa é a fé que agrada a Deus. Querer conhecer Jesus é querer a salvação. É isso que Zaqueu mostra aqui. Eu vejo nesse texto uma sede de Zaqueu querer conhecer Jesus. E essa é a fé que agrada a Deus. Se você tem interesse em conhecer Jesus, então você vai buscar informações dele. Você vai querer saber tudo. E uma vez sabendo tudo que você pode saber a respeito dele, então você vai ter a fé para vê-lo manifestando na sua vida, como foi o caso de Zaqueu. Quem sabe você é um Zaqueu. Quem sabe hoje você vai ter um encontro com Deus, vai conhecer Jesus. Essa reunião de Godlywood é para as mulheres.
Amanhã nós teremos reunião para as mulheres, ou reuniões, amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos reuniões específicas para as almas aflitas, especialmente as mulheres aflitas. E essa reunião, ou essas reuniões, como a de hoje, foca justamente esse encontro da pessoa com o Senhor Jesus. Porque Zaqueu não esperava aquilo. Zaqueu não esperava. Pô, você pensa bem, Zaqueu queria só ver Jesus, ver o seu rosto. Mas, por conta desse desejo profundo de almejar, querer ver Jesus, então, Jesus, muito legal, Jesus foi além, muito além do que ele queria. Muito além, infinitamente além, porque lhe disse, olhou para cima, fitou seus olhos nele e disse-lhe, Zaqueu, mencionou seu nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pô, imaginou você ter um encontro com o Senhor Jesus, ele não quer pousar na sua casa, ele quer pousar na sua vida, dentro de você, ele quer viver dentro de você. Uma vez ele vivendo dentro de você, acabou. Todos os seus problemas, suas dúvidas, seus queixumes, seus lamentos vão embora. E você vai ter a luz da fé que faz espargir toda e qualquer treva. Então, quando você tem o Senhor Jesus dentro de si, que é o Espírito Santo é Jesus aí em espírito, então, a luz, você se torna a luz. E onde há luz, as trevas não chegam. Onde há luz, onde você passar, vai haver sempre luz, porque as trevas se dissipam. É isso que Deus quer fazer com você, amiga e amigo. Faça isso hoje mesmo. Quem sabe, uma palavra, uma única palavra, uma palavra de Deus dirigida diretamente a você, já é suficiente para você conhecê-lo, ter a revelação de Jesus dentro de si. Eu sei que milhares de pessoas vão lá no templo ou em outras igrejas universal para participar dessa reunião especial para mulheres. Godlywood, hoje às 18h. Mas, quando ele se revela, ele não deixa dúvida que ele deseja não pousar por um momento, algumas horas, mas viver dentro de você. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, vamos complementar essa leitura e meditar nela, porque é maravilhosa, né? Não é maravilhosa? Bacana, né? É demais. Isso aqui é demais. Puxa vida, isso aqui é preciosíssimo. Como é glorioso saber que Jesus está buscando pessoas que queiram ou que querem conhecê-lo. E se você quer conhecê-lo, logo mais às 18h. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.